Olá, muito boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Peço licença nesta noite para entrar na sua residência. Peço licença para conversar contigo neste momento em que aqui estamos. Eu aqui, você aí. Meu nome é Antônio Carlos, evangelista pela misericórdia de Deus. Estou me dirigindo a você nessa live. Esteve parado há alguns dias. Nós fazíamos aqui a live da Palavra de Deus. E eu venho aqui, nesse exato momento, convidar cada um de vocês para estender as tuas mãos e junto comigo orarmos ao Senhor. Você pode fazer isso? Quero orar contigo nesta noite e depois disso estaremos meditando na Palavra do Senhor. Você que está do outro lado aí, estou te convidando a entrar na live aí ao vivo. Você que tem um testemunho de vida para dar, você que tem algo para falar da graça do Senhor fez na sua vida, você que pode dizer que Jesus é bom, salva, cura e liberta e que o diabo não presta. Entre aí ao vivo, vamos conversar um minuto. Dê o seu testemunho, que serve para alimentar a fé das pessoas que o ouvirão e assistirão. Por isso, nesse momento, são 20 horas e 9 minutos, 20 horas e 10 minutos da noite, neste dia de terça-feira, 23 de junho de 2021. Que o Senhor conceda graça, paz e misericórdia na sua vida. Vamos orar? Bendito Deus e soberano Pai, estamos reunidos mais uma vez na Tua presença para buscar em Ti a Tua graça, a Tua misericórdia e te pedir, Senhor, visita os lares no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, no Brasil. Visita os lares, Senhor, e concede a Tua graça, a Tua bênção na vida de cada um. Nesta noite, meu Pai, tem muitas pessoas passando por enfermidade, tem muitas pessoas passando já pelo desassossego e pela fé que está se perdendo. Pai, envia o Teu Espírito nesta noite para alentar, acalentar, para sossegar os corações e eles entenderem que o Senhor é Deus, que todas as coisas são provenientes do Senhor e tudo é Tua permissão, porque o Senhor está no controle de tudo. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja nesse momento derramada na vida de cada um e que Teu Espírito Santo possa nos conceder graça, paz e misericórdia. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, abençoe o povo concedendo a sua unção e a Tua bênção hoje e sempre. Muito obrigado por estar aqui conosco, você que está desse lado aí, estende o Teu mão de graça, misericórdia, ouça com atenção. Estamos aqui com a live da Palavra de Deus. E eu quero que você entenda uma coisa, todas as coisas que acontecem no mundo são coisas provenientes do amor de Deus. Mas eu quero falar nesta noite diretamente com você, que conhece a Palavra de Deus. Você que foi um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, você que foi um simples membro de banco e se esqueceu de alguma coisa na vida. Você que conhece a Palavra de Deus, esteve dentro da igreja, ouviu a Palavra de Deus, participou dos cultos, estudou a Palavra de Deus e se esqueceu que algumas coisas transformam a vida das pessoas. É com você que eu quero falar nessa noite, sabe? Nós passamos dias de terríveis lutas, de guerras. Nós passamos dias de provação. Passamos dias em que necessitamos ter um encontro com Deus para sentirmos um alívio, para sentirmos alguma coisa que transforme a nossa vida. Você vem passando por uma luta terrível. As coisas têm dado errado. As coisas não dão certo. Você perdeu o trabalho, você está doente, se encontra desassossegado, não tem paz dentro da sua casa, não consegue permanecer muito tempo ao lado da família e sua vontade é somente andar, estar do lado de fora, porque parece que lá fora existe um prazer infinito, existe uma alegria imensa. Amigo, não é assim não. A nossa alegria está no Senhor. Nós aprendemos no livro de Salmo, onde está escrito, Davi, o rei Davi, deixou para nós, escritor da grande maioria dos salmos, que a nossa alegria vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Então você está fraco, está aí capengando. Entenda que Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo para você. Ele transforma todas as coisas. E eu quero falar com você nesta noite a respeito de uma mensagem simples, mas que vai direto para você aí que está assistindo. Pega aí a sua Bíblia com carinho, Palavra de Deus, aqui ó. Pega aí. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Quero mandar um abraço aí a você que está me assistindo ao vivo, a você que está na sua casa. Um abraço aí às pessoas que fazem parte do Ministério Vivendo em Cristo. Lá no Rio de Janeiro, pastor Nelson Werneck, seu filho Daniel Werneck, pastor Rodrigo, apóstolo Rodrigo,
Que a graça de Deus seja sobre vocês. Que o Senhor conceda bênçãos sobre bênçãos na vida do povo que está lá na sede, nave mãe da igreja Assembleia de Deus Ministério Vivendo em Cristo, hoje aberta na cidade de Campinas, a primeira igreja que veio do Rio de Janeiro para cá, com o intuito de levar a palavra de Deus. Aqui nós pregamos para você o que está escrito aqui, na palavra de Deus. Não se torce, não se desvia, não se salta, não engole vírgula nem ponto. Pelo contrário, aquilo que está escrito é lido para você. E eu quero ler com você, no livro de João, capítulo 2, a respeito das coisas que acontecem hoje em dia. Veja bem uma coisa, quero ler somente um versículo para você. Ou vou ler logo todo, para que você tenha um melhor entendimento. O intuito da palavra diz assim, o título: em Canaã, Jesus transformou água em vinho. E lemos a partir do primeiro versículo, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos serviçais: fazei tudo o que ele vos disser. Perto deles haviam 6 talhas de pedra, usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Então Jesus ordenou: enchei de água as talhas, e eles a encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa, e eles assim fizeram. Quanto ao responsável pela festa, provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora os serviçais soubessem que haviam tirado este vinho da água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem o vinho bom, e quando os convidados já têm bebido bastante, servem o vinho inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Este sinal em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Agora entenda uma coisa: Deus é Deus em todos os momentos. Paz do Senhor, Luciano. Deus abençoe Luciano Cerqueira Silva, lá de Valinhos. Que Deus seja na sua vida, na sua casa, na sua família. Você acabou de ler comigo aqui o que está escrito na Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 2, a respeito da transformação da água no vinho. E nós vemos falando aqui que você se esqueceu de alguma coisa e parou o tempo. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Entenda uma coisa para que você saiba perfeitamente que as coisas estão acontecendo. Você esteve dentro da igreja, sentado num banco, ouviu a palavra de Deus. Você muitas vezes foi um obreiro da igreja, diácono, presbítero, evangelista, até mesmo um pastor renomado. Mas você muitas vezes deixou de observar algumas coisas da mudança da palavra de Deus na vida da gente. Olha, Jesus fala a respeito do vinho transformado em água. A água nada é mais do que as coisas que acontecem no mundo. Nós vivemos com 75% do nosso corpo é água, é líquido. Nós precisamos dela. Mas Jesus naquele momento pegou a água e transformou no vinho. Por quê? O que eu entendo com isso? Eu entendo uma coisa muito simples. Havia uma festa em Canaã. Foi convidada a mãe de Jesus, mas Jesus e seus discípulos também foram convidados. Primeiro passo que você tem que fazer para receber uma mudança na sua vida é convidar Jesus para entrar na sua casa. É convidar Jesus para adentrar na sua família. É convidar Jesus para fazer parte do seu dia a dia e deixar que o Espírito Santo de Deus seja o transformador de você. Paz do Senhor, meu querido irmão Kleber Borges. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Então entendem uma coisa. Quando você convida Jesus, porque Jesus ele é tão educado, tão calmo, tão paciente, que ele não chega derrubando, invadindo, nem entrando onde não foi convidado. Quando você chama Jesus e pede para ele entrar na minha vida, ele entra com carinho, ele entra com uma tranquilidade impressionante e as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando você levanta a mão aceitando Jesus como o único e suficiente salvador da sua alma, ele transforma você. Você era água e agora passa a ser o vinho bom. Por que você passa a ser o vinho bom? Porque a partir daquele momento, não será mais você quem vai viver do jeito que você quer. Mas tudo que você for fazer, você vai buscar a direção de Deus.
Todos os momentos da sua vida, você vai procurar conversar com Deus, vai procurar estar na presença de Deus, vai caminhar rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, você era uma água, e aceitou Jesus, e Jesus transformou você em vinho bom. Na antiguidade, no Velho Testamento, quando tinham aqueles casamentos, aquelas bodas de casamento que os noivos iam casar, as festas duraram até 30 dias. Já pensou? 30 dias, dia e noite, aquele povo festejando, pulando, cantando, dançando, salmodiando e bebendo vinho. O vinho era o sinal de prosperidade no lar. O vinho era o sinal que as coisas boas aconteciam a todo momento. Pastor, meu irmão Vicente Gomes, Deus abençoe o senhor, a sua casa e a sua família. O vinho era um sinal de que havia grandes coisas na família, e era uma família rica, com bons dotes, grandes dotes. Mas eu quero dizer para você que todos naquela época esperavam um Jesus Cristo, um Messias, que viesse montado num cavalo, com espada, com lança, com muitos soldados, viesse brigando, destruindo, acabando com tudo e transformando o reino. Mas Jesus veio diferente, Jesus veio transformado. Ó, Jesus veio transformado. Ele deixou de ser vinho bom e se transformou no homem. E no homem que ele se transformou, ele participou e adquiriu novamente o vinho bom. E o vinho bom fez com que ele se transformasse no nosso Salvador. Porque ele é o Filho de Deus, ele é o vinho bom. Deus é o produtor do vinho. Deus não faz nada estragado nem azedo. Deus te fez a sua imagem e semelhança para você louvar, exaltar ao Senhor e viver alegre. E ter certeza de que Deus é na sua vida. Como é que você tem certeza que Deus é na sua vida? Quando você é água, é transformado no vinho bom. Entenda uma coisa. O homem responsável pela festa, o governador daquela cidade, estava presente. E Jesus mandou que levassem até ele o vinho. Eles escolheram um pouco do vinho e o levaram. E aquele homem não sabia de onde veio o vinho. Não sabia onde havia sido feito. Quando ele experimentou o vinho, ele ficou admirado. Ele ficou espantado, pasmo. E ele chamou o noivo e disse: como pode? Quando todos já têm bebido, se coloca o vinho ruim. Mas você, até agora, guardou o vinho bom. Coitado do noivo, não sabia nem o que estava acontecendo, mas concordou prontamente, porque alguma coisa havia acontecido. E ele já sabia, pelas algumas partes da família, que o vinho havia acabado, e de repente ele tem 6 talhas lotadas, 6 talhas de aproximadamente 120 litros, são 6 vezes 2, 720 litros de vinho. Dariam para eles beber mais 2 ou 3 noites, e a festa continuaria, seria um lar abençoado, livre de maldição, livre de inveja, de orgulho, porque havia prosperidade no lar. Mas além da prosperidade, havia uma coisa que você não imaginou: Jesus estava ali. Jesus foi convidado e estava presente. E quando ele adentrou e fez o milagre, os discípulos que estavam com ele olharam e ficaram espantados. Agora observe, aquele homem chamou o noivo e disse: quando todos já têm bebido muito, você coloca o vinho ruim. Entendeu? Não entendeu? Vou falar para você uma coisa. Todos olham para você do jeito que você anda e caminha a terra e não dão nada para você. Dizem que você não tem valor. Dizem que você não vale nada. Dizem que você é um saco furado, onde se deposita e se perde as coisas. Quando você está caminhando, quem te olha diz: ah, esse aí não está com nada, não sabe de nada, é um caminho torto, estreito, está perdido. Mas eu quero que você entenda uma coisa: quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E em cima do abismo, Deus viu, contemplou e veio, e se juntou Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E numa reunião em que eles estavam de missões, Deus perguntou ao Espírito: o que é que você está olhando? E o Espírito disse: eu vejo coisa boa aqui. Deus então olhou para aquele lugar escuro, de água e terra e deserto, e disse também: vejo coisa boa. E a partir daquele momento, Deus disse: haja luz. E a luz brilhou, separando as trevas da claridade. Quando a luz brilhou,
o vinho entrou na sua vida. Quando você aceitou Jesus, o vinho bom transformou você, que era trevas, era um saco vazio dito pela boca dos outros, era uma pessoa que não valia nada, todo, que não tinha direito a nada. Quando você aceitou Jesus, você se tornou herdeiro do céu, co-herdeiro em Cristo Jesus do trono da graça. Você se tornou embaixador de Cristo na terra. Você se tornou geração eleita por Deus para alcançar a nova Jerusalém de ouro de cristal. Então, quem diz que você não tem valor, não conhece a história do vinho, a história da água transformada em vinho. Não conhece que Deus e o Espírito Santo de Jesus Cristo tiveram uma reunião de missões e transformaram aquela coisa horrível nas maravilhas que nós vemos hoje. Você já viu quão maravilhoso é quando você se levanta e o dia começa a raiar? Ou quando você está a caminho do seu trabalho e os raios do sol surgem no horizonte? Já observou isso? Já viu aquelas nuvens formadas pelas mãos de Deus? Já observou os animais que correm pelas ruas? Gato, cachorro, vacas, cavalos? E prestou atenção? Deus não fez nada com defeito. Deus não fez nada torto nem errado. Deus, pelo contrário, estendeu a mão para te fazer a imagem e semelhança dele. E quando ele estendeu a mão para te fazer a imagem e semelhança dele, ele concedeu a você a grata satisfação de poder entender que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entenda uma coisa, Deus não olha para você como o homem te vê. Aqueles que te julgam, que você não sabe de nada, não observa nada, não entende, parte show, minha querida. Deus abençoe em nome de Jesus. Você está ao vivo, na live da Palavra de Deus. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Está melhor? Bem. Deus é fiel na sua vida, minha querida. Daqui a pouquinho estaremos orando, tá bom? Deus é fiel. Eu estive com o Wilson agora de noite, ele está preocupado contigo. Tá bom? Mas eu falei, ela está bem, Jesus está com ela. Depois que eu estive aí, você melhorou? Sim. Isso. Depois que eu estive aí, você melhorou? Você lembra de mim, né? Lembra? Lógico que eu lembro de você. Você acha que eu ia esquecer? Minha irmã em Cristo. Eu estou perguntando como é que você está. Tô bem, a Lininha tá bem? Tá bem, a Neninha tá bem, graças a Deus. Manda um beijo pra ela, fez Ela aniversário. tá te assistindo ali do outro lado. Que ela fez aniversário esses dias. Isso, sexta-feira. Manda um grande beijo pra ela. Vai ser dado, tá bom? Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Luzia, Deus abençoe. Louvado seja Deus na sua casa, na sua vida. Então, como eu estava dizendo para vocês, presta atenção aí. Jesus não fez nada de errado. Pagou um alto preço por mim e por você. E no passar dos momentos e dos dias, ele chegou a uma conclusão de que as coisas vinham acontecendo de tal maneira, ia desenrolando de um jeito que ninguém podia entender. Hoje, vou trazer o dia de Jesus Cristo na festa para hoje. Nós temos a alegria de Deus, somos alegres. Mesmo que você está com o rosto fechado, você está alegre. Sabe por quê? Porque Deus é fiel na sua vida. Nós temos a alegria do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina, é Ele que fala conosco. Nós temos a sabedoria que Deus nos dá através da sua palavra, e Ele disse, aprendei de Jesus Cristo. No livro de Oséias, capítulo 3, verso 6, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então nós precisamos pegar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e entender que Jesus Cristo é Senhor em nossas vidas, porque a Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Mas quando você está aqui na terra e é julgado e as pessoas te olham ao contrário, você precisa entender que você foi feito, gerado no ventre da tua mãe, por uma ordem de Deus, para que você faça algo de propósito de bom na terra. A melhor coisa que você faz é quando você aceita Jesus. Entende que Jesus é o seu guia. A segunda melhor coisa que você faz é quando você entende que você é um mensageiro da palavra do Senhor e começa a falar para os seus amigos, olha, Jesus transformou a minha vida, Jesus abençoou a minha casa, Jesus mudou os meus caminhos, Jesus é aquele ser maravilhoso eterno que tem transformado vidas.
Então você passa a entender que quando você está lá fora na rua e as pessoas dizem que você não vale nada, que você não presta para nada, que você é errado, só faz as coisas erradas, Jesus de Nazaré está te olhando e está vendo que você tem valor. Sabe por que você tem valor? Você não foi feito para ficar rastejando. Você não foi feito para ser prisioneiro, a não ser pelo amor de Cristo. Você não foi feito para viver em rodas de escarnecedores, porque a Bíblia nos relata no Salmo de número 1, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda segundo o conselho dos ímpios, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. E se você está enquadrado nas palavras de Deus, você pede tanto pelo seu filho que está desviado, você pede tanto pelo seu pai que era um pastor e está fora das palavras de Deus, você pede tanto pelo seu marido que virou um pinguço, não quer mais saber de ir à igreja. Olha, presta atenção no que eu estou te dizendo. Jesus transformou a água no vinho. E a palavra dele diz, se você estiver nas minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo quanto pedires crendo, recebereis. Entendeu agora? Tudo quanto pedires crendo em oração, em o nome de Jesus Cristo, você vai receber. Sabe por quê? Porque Jesus é fiel. Deus é fiel. Deus é aquele que nos concede graça. Deus é aquele que levanta até cadáver. Lembra de Lázaro? Lázaro estava morto 4 dias. Jesus chegou lá e transformou as coisas. Jesus mostrou e deixou a ciência envergonhada. Por que deixou envergonhada? Deixou envergonhada porque ele chegou lá e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem, depois de 4 dias mortos, os bichos já comeram, já está fedendo. Ele simplesmente saiu para fora, atado. E Jesus disse, desatai-o e deixai-o ir. Sabe por quê? Jesus transformou a morte de Lázaro num vinho bom. Fez com que o defunto ressuscitasse e voltasse para a família, para a vida. Então Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Deus é ser eterno e glorioso. É Deus na sua vida e Deus na minha vida. Do mesmo jeito que ele transformou aquela água em vinho, ele transforma você. Para que as pessoas, quando você passar pela rua, olhem e digam, ali vai uma pessoa que realmente mudou. Realmente está transformada. Está entendendo? Então entenda. Você tem valor. Podem dizer que você não vale nada, mas você tem valor. Podem dizer que você não está com nada, mas você tem valor. Você pode não ter valor para sua mulher, seus filhos, seu vizinho, seu amigo, seu colega de trabalho, mas para Deus você tem valor. Deus pagou um alto preço por você, pela sua alma. Deus enviou um anjo para te guardar, te proteger. Deus transformou a sua vida. Deus te libertou de tantas coisas. E agora é hora de você entender que você vale muito. Não existe preço que pague o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não tem como distinguir o valor. Qual é o valor de uma vida aqui na terra, de um homem comum? E a vida de um Deus, quanto vale? Quanto você pagaria pela eternidade? Quanto você buscaria de Deus para receber um abraço do Senhor? E Ele te dá de graça. Ele continua dizendo, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! Oh, glória! Ele continua dizendo, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? O jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Entenda, meu irmão. Você tem valor para Deus. Existe alguma coisa que você não consegue? Existe alguma coisa que te atrapalha? Existe algum problema que tem te impedido de entender e ver a ação de Deus na sua vida? Então eu vou te ensinar um segredo. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Deus é fiel. Deus é fiel na minha vida. Deus é fiel na sua vida. Deus é aquele que concede graça, paz e misericórdia. Deus é aquele que tem estendido as mãos para te curar, te libertar e operar sinais e maravilhas. Deus é fiel. Aí você pode até pensar que não tem como.
eu sou uma pessoa que não valo nada, ninguém me convida para nada, todos que me veem dizem que eu não valo nada, que eu não tenho valor. Está errado. Está muito errado. Sabe por que está errado? Está errado porque a palavra de Deus é clara, muito clara. Deus enviou seu Filho unigênito, entenda isso, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O valor seu não se compara com o sacrifício de Cristo. Nada pode te afastar do amor de Deus, nem as alturas, nem os abismos. Nada pode te afastar do amor de Deus, nem sequer a morte, porque a palavra é clara. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem na minha palavra, a água que há em você será transformada num vinho bom. E o vinho bom é bem recebido. O vinho bom é uma coisa transbordante. O vinho bom traz alegria. O vinho bom traz paz. O vinho bom traz salvação. O vinho bom traz palavras de vida eterna, que é a palavra de Jesus. O vinho bom transforma você em uma pessoa de caráter, uma pessoa de bem. O vinho bom faz com que você seja um excelente pai de família, uma excelente dona de casa. Entenda isso. O vinho bom na sua vida é o que transforma você, é o que muda você. O vinho bom tem um nome. O vinho bom chama-se Jesus de Nazaré. O vinho bom se chama Deus é conosco. O vinho bom se chama Emanuel. O vinho bom se chama Jeová Jiré, Deus da provisão. O vinho bom se chama vivendo em Cristo. Quando você vive em Cristo, Ele vive em você. Você não precisa parar de trabalhar, nem de estudar, nem de fazer nada do que você faz. Mas entenda uma coisa, quando você é chamado por Deus, você é separado pelo Espírito Santo do Senhor para fazer a boa obra de Deus. Meus queridos, Deus abençoe você que está aí me vendo, me assistindo. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor contigo nessa noite. Estamos aqui na live da palavra. Meu nome é Antônio Carlos, evangelista, pela misericórdia de Deus. E eu quero te convidar para estar conosco no domingo. Temos um culto das 5 da tarde às 7 da noite. Depois das 7 horas em Campinas está com o toque de recolher. Mas das 5 às 7, 15 horas, 17 horas até as 19 horas, das 17 às 19 horas, temos um culto de adoração a Deus. Culto da palavra do Senhor e da família. Pega a sua família e vem aqui, venha louvar a Deus conosco. Aonde é? Próximo, aqui pertinho do Terminal Ouro Verde, na rua Irene Palma, número 75. Chácara São José, nome do bairro, viu? Chácara São José. Eu convido você a vir. Aliás, eu faço um desafio. Quer aprender e ouvir da palavra de Deus? Vem cá. Vem cultuar conosco domingo, das 17 às 19 horas. Onde? Na rua Irene Palma, número 75, próximo ao Terminal Ouro Verde. Tá bom? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Vou orar por você e que o Senhor conceda graça no teu coração. Bendito Deus e Pai Celestial. Tu és soberano eterno. Tu és Deus de todas as coisas. No nome de Jesus Cristo, eu te peço que nesta noite, o Senhor visite o lar daqueles que estão assistindo essa live. O Senhor adentre, Senhor, para levar paz, para levar tranquilidade, para conceder a tua misericórdia, porque só o Senhor é Deus. Espírito Santo de Deus, visita cada um. Abençoa abrindo portas aonde eles precisam. Visita, Senhor, a família, levando paz, união e tranquilidade. Visita, Pai, o que está doente e leve a cura. Conceda a tua graça, a tua misericórdia, e que teu Espírito Santo fale melhor em cada coração. Dê uma noite de descanso, um dia de quinta-feira abençoado por Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e exaltamos. Paz do Senhor, Érica, tudo bem? Deus abençoe você e a sua casa. Deus conceda graça, paz. Paz do Senhor, meu querido sobrinho, Leandro Massuia, lá da Zona Leste de São Paulo, na Penha. Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor conceda graça e paz. Paz do Senhor, meu querido amado irmão Vicente, que o Senhor conceda graça e misericórdia a ti. Paz do Senhor, minha irmã Luzia, a Deus abençoe. Deus abençoe Ezequiel Santos, Deus de maravilha, Kleber Borges. Paz do Senhor. Amanhã estamos aqui de novo, para a honra e glória do Senhor, às 20 horas e 30 minutos. Deus abençoe Noemi, que Deus conceda graça e paz na sua vida.
Deus abençoe a todos que estão aí do outro lado ouvindo. Que o Senhor possa falar melhor no coração de cada um. Deus abençoe, Senhor. Nosso irmão Ezra, concede graça e paz. Derrama o teu Espírito da sua bênção na vida daqueles que estamos assistindo. Amanhã, 20 horas e 30 minutos novamente, através desse celular, estarei falando contigo para o glória de Jesus. Amém? Paz do Senhor a todos. Deus abençoe e até amanhã. Vou orar por você agora. Bendito Deus e seu soberano Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor olhe para as pessoas que entraram na live para assistir e ouvir a Tua palavra. E quero te pedir que o Senhor transforme os corações, como Jesus fez com a água, transformando no vinho. Entra nos lares. Visita, Senhor, aquele que está pedindo uma oração pelo aquele que vive com ela. Visita, Senhor, a sua casa. Estende o teu manto de graça, a tua misericórdia. Restaura a saúde, repreende o mal. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Deus abençoe e até amanhã. Paz do Senhor.